Leucipo e Demócrito, filósofos gregos que viveram por volta de 400 a.C., desempenharam um papel fundamental na formação das primeiras concepções sobre a natureza da matéria e, em particular, sobre os átomos. Sua ideia de átomos como unidades indivisíveis foi uma das primeiras tentativas sistemáticas de explicar a constituição da matéria. Leucipo, muitas vezes ofuscado pelo trabalho de Demócrito, é frequentemente creditado como o precursor dessa teoria. Eles acreditavam que a matéria era composta por partículas fundamentais e indivisíveis chamadas átomos, derivadas da palavra grega átomos, que significa indivisível. Essa concepção revolucionária divergia das visões predominantes da época, que postulavam a ideia de que a matéria podia ser continuamente dividida em partes cada vez menores. Demócrito, por sua vez, desenvolveu e expandiu a teoria de Leucipo. Ele acreditava que os átomos eram eternos, infinitos em número e que variavam em forma e tamanho. Esses átomos se moviam no vazio e, ao colidirem e se combinarem de diferentes maneiras, formavam a variedade de substâncias e objetos que observamos no mundo. A ideia de átomos como unidades indivisíveis era uma tentativa precursora de explicar a diversidade das substâncias sem recorrer a uma multiplicidade infinita de elementos básicos. Para Leucipo e Demócrito, a variação nas propriedades das substâncias era resultado da combinação e disposição dos átomos, não de uma mudança na própria natureza dos átomos. É importante ressaltar que, embora a teoria de Leucipo e Demócrito tenha sido uma visão notável para a época, ela carecia de fundamentação experimental sólida e não era amplamente aceita por seus contemporâneos. A filosofia grega da época estava mais interessada em questões metafísicas e especulativas do que na investigação experimental. No entanto, o legado de Leucipo e Demócrito é inegável, pois suas ideias influenciaram o desenvolvimento posterior da teoria atômica e lançaram as bases para as investigações científicas que levariam à compreensão moderna dos átomos e da matéria. Suas concepções pioneiras sobre os átomos como unidades indivisíveis desempenharam um papel crucial no progresso do pensamento científico ao longo da história. John Dalton, um químico e físico britânico, deixou uma marca indelével na história da ciência com sua formulação da teoria atômica moderna em 1803. Seu trabalho foi um marco crucial na compreensão da natureza da matéria e dos átomos como unidades indivisíveis. A teoria atômica de Dalton postulava que a matéria era composta por átomos, que eram as unidades fundamentais e indivisíveis da matéria. Ele acreditava que os átomos eram indestrutíveis e não podiam ser divididos em partes menores. Essa concepção era uma ruptura significativa com as visões antigas que consideravam a matéria como contínua e divisível infinitamente. Dalton também propôs a ideia de que os átomos de diferentes elementos tinham massas diferentes. Ele desenvolveu uma escala relativa de massas atômicas com base na relação entre as massas dos átomos de hidrogênio e de outros elementos. Isso permitiu a ele identificar e comparar os pesos dos átomos de diferentes elementos e entender como os átomos se combinavam para formar compostos. Uma das contribuições mais significativas de Dalton foi a lei das proporções múltiplas. Ele observou que quando dois elementos formavam diferentes compostos, as massas de um elemento que se combinavam com uma massa fixa do outro elemento estavam em relação de números inteiros pequenos. Isso levou à ideia de que os átomos se combinavam em proporções definidas para formar compostos, o que é uma das bases da estequiometria moderna. Além disso, Dalton contribuiu para a compreensão das reações químicas ao propor que as reações químicas envolviam a reorganização e rearranjo de átomos, preservando sua indivisibilidade. Essa ideia foi uma precursora fundamental da lei de conservação da massa de Lavoisier e da lei das proporções definidas de Proust. Embora a teoria atômica de Dalton tenha algumas limitações, como a falta de compreensão sobre a estrutura interna dos átomos, ela representou um avanço monumental no pensamento científico. Ela forneceu um quadro conceitual para a química moderna e estabeleceu as bases para a pesquisa subsequente sobre a estrutura atômica. A contribuição de John Dalton para a ciência é lembrada como um dos pilares da teoria atômica e continua a ser uma parte fundamental da educação científica até hoje. J. J. Thomson, um renomado físico britânico, entrou para a história da ciência com sua descoberta do elétron em 1897,
Um avanço que revolucionou a compreensão da estrutura do átomo e sugeriu que os átomos eram divisíveis, desafiando a visão anterior de átomos como unidades indivisíveis. O trabalho pioneiro de Thomson foi realizado por meio do experimento da cânula de raios catódicos. Ele utilizou um tubo de vácuo contendo gás rarefeito e aplicou uma diferença de potencial elétrico através dele. Quando uma corrente elétrica passava pelo tubo, ele observou a formação de um feixe de partículas que se moviam na direção oposta ao polo negativo, cátodo, em direção ao polo positivo, ânodo. Thomson percebeu que essas partículas, que ele chamou de raios catódicos, tinham características consistentes, independentemente do tipo de gás no tubo. Ele concluiu que essas partículas eram componentes fundamentais e universais presentes em todos os átomos. A grande revelação veio quando Thomson calculou a relação entre a carga elétrica e a massa das partículas dos raios catódicos. Ele descobriu que a razão carga-massa era muito maior do que a de qualquer íon conhecido na época. Isso indicava que essas partículas tinham uma carga negativa significativa e uma massa muito menor do que a de um átomo comum. Thomson então propôs a existência de uma partícula subatômica, que ele chamou de elétron, com carga negativa e que fazia parte da estrutura dos átomos. Isso contradizia a visão prevalecente de que os átomos eram indivisíveis. Essa descoberta revolucionou a teoria atômica, demonstrando que os átomos não eram os blocos indivisíveis postulados por Dalton, mas sim compostos de partículas menores. Thomson propôs um modelo de átomo conhecido como um modelo de pudim de ameixa, no qual os elétrons eram dispersos em uma nuvem de carga positiva, como passas em uma massa de pudim. Isso representou um grande avanço na compreensão da estrutura atômica e abriu caminho para estudos posteriores sobre a organização interna dos átomos. A descoberta do elétron por J. J. Thomson marcou o início de uma era de investigação intensiva sobre a estrutura atômica e a evolução dos modelos atômicos, eventualmente levando ao desenvolvimento do modelo nuclear de Rutherford e a mecânica quântica. A contribuição de Thomson para a ciência mudou nossa compreensão fundamental da matéria e solidificou seu lugar como um dos cientistas mais influentes da história. O modelo do pudim de ameixa de Thomson, proposto pelo físico britânico J. J. Thomson no início do século XX, representou uma das primeiras tentativas de descrever a estrutura interna dos átomos após a descoberta do elétron. Esse modelo ofereceu uma visão inovadora e revolucionária da estrutura atômica, afastando-se da ideia de átomos como unidades indivisíveis e introduzindo a noção de que os elétrons estavam dispersos em uma nuvem de carga positiva. A base do modelo residia na descoberta dos elétrons como partículas subatômicas carregadas negativamente, feita por Thomson em seu famoso experimento com os raios catódicos. Ele percebeu que, uma vez que os elétrons tinham carga negativa, eles deveriam ser mantidos em equilíbrio elétrico por alguma carga positiva para formar um átomo neutro. Assim, ele propôs que a estrutura atômica era semelhante a um pudim de ameixa, onde os elétrons eram como as ameixas dispersas em uma massa de pudim representando a carga positiva. No modelo do pudim de ameixa, a nuvem de carga positiva era responsável por manter os elétrons em órbita ao seu redor, de maneira semelhante à forma como planetas orbitam o Sol. No entanto, ao contrário do Sistema Solar, onde os planetas têm órbitas definidas, os elétrons do modelo de Thomson eram distribuídos de maneira uniforme na nuvem, sem órbitas específicas, o que limitava a capacidade do modelo de explicar o comportamento detalhado dos elétrons. Embora o modelo do pudim de ameixa tenha sido uma proposta revolucionária que reconheceu a divisibilidade dos átomos e a existência de partículas subatômicas, ele logo foi substituído por modelos mais precisos à medida que mais pesquisas e experimentos foram realizados. O famoso experimento da dispersão alfa de Rutherford em 1909, por exemplo, revelou a verdadeira natureza do núcleo atômico, um centro denso e carregado positivamente, e levou ao desenvolvimento do modelo atômico de Rutherford. Apesar de sua breve vida como modelo dominante, o modelo do pudim de ameixa de Thomson desempenhou um papel importante ao estabelecer as bases para as futuras teorias sobre a estrutura atômica. Foi um passo crucial na evolução do nosso entendimento sobre os átomos e contribuiu para a construção de modelos subsequentes que se aproximaram cada vez mais da descrição precisa da estrutura atômica. Ernest Rutherford,
um físico neozelandês considerado um dos pioneiros da física nuclear, ficou famoso por seu revolucionário experimento da dispersão alfa em 1909, que lançou luz sobre a estrutura interna dos átomos e revelou a existência do núcleo atômico. Na época, a teoria atômica estava evoluindo rapidamente. O modelo pudim de ameixa de J. J. Thomson havia sugerido que os elétrons estavam dispersos em uma nuvem de carga positiva, mas não havia informações detalhadas sobre a distribuição dessa carga positiva e a estrutura interna do átomo. Foi aí que Rutherford entrou em cena. Rutherford e sua equipe conduziram um experimento no qual bombardearam uma fina folha de ouro com partículas alfa, que são núcleos de hélio carregados positivamente. A expectativa era que as partículas alfa passassem através da folha de ouro com apenas pequenos desvios em suas trajetórias, de acordo com o modelo pudim de ameixa de Thomson. No entanto, os resultados chocaram a comunidade científica. Em vez de passarem diretamente, algumas das partículas alfa foram desviadas em ângulos consideráveis, e algumas até voltaram na direção da fonte. Isso indicava que a maior parte da massa e carga positiva do átomo estava concentrada em um núcleo extremamente pequeno e denso, em oposição ao modelo anterior de distribuição uniforme. A interpretação dos resultados de Rutherford levou à formulação do modelo nuclear do átomo, no qual a maior parte da massa do átomo e sua carga positiva estão concentradas no núcleo, enquanto os elétrons orbitam a certa distância do núcleo. Isso representou um avanço revolucionário na compreensão da estrutura atômica. O modelo nuclear de Rutherford também explicou por que a maioria das partículas alfa passou diretamente através da folha de ouro, pois a maior parte do átomo era espaço vazio. O desvio das partículas alfa foi atribuído à interação com o pequeno, mais massivo, núcleo atômico. O experimento da dispersão alfa de Rutherford foi um marco importante na história da física e da ciência em geral, pois forneceu evidências concretas da existência de um núcleo atômico e mudou a maneira como os cientistas percebiam a estrutura do átomo. Esse experimento desempenhou um papel fundamental na evolução dos modelos atômicos subsequentes e na compreensão das forças fundamentais que regem o mundo subatômico. O modelo atômico de Rutherford, também conhecido como o modelo do Sistema Solar, foi uma das representações fundamentais da estrutura atômica que surgiu como resultado das descobertas de Ernest Rutherford no início do século XX. Este modelo desempenhou um papel crucial na evolução da compreensão da estrutura atômica e é uma etapa importante na transição entre os modelos anteriores e a mecânica quântica moderna. O cerne do modelo de Rutherford era a ideia de que o átomo consistia em um núcleo pequeno e denso localizado no centro, com elétrons orbitando em órbitas ao seu redor, de maneira semelhante ao movimento dos planetas em torno do Sol no Sistema Solar. O núcleo atômico, onde a maior parte da massa e da carga positiva do átomo estava concentrada, representava uma revelação surpreendente, contrapondo-se às visões anteriores que consideravam os átomos como estruturas uniformes e com carga positiva distribuída de maneira uniforme, como no modelo do pudim de ameixa de Thomson. Essa representação do átomo trouxe consigo implicações significativas. Primeiramente, ela explicava por que as partículas alfa, usadas no famoso experimento da dispersão alfa de Rutherford, às vezes eram desviadas ao interagir com a folha de ouro, uma vez que a maioria da massa e da carga positiva do átomo estava concentrada no núcleo. O espaço vazio entre o núcleo e os elétrons permitia que muitas partículas alfa passassem diretamente através do átomo. Em segundo lugar, o modelo de Rutherford não especificava trajetórias definidas para os elétrons, mas permitia que eles orbitassem o núcleo em órbitas elípticas ou circulares, semelhantes às órbitas planetárias. No entanto, havia um problema com essa abordagem. De acordo com a teoria da eletrodinâmica clássica de Maxwell, uma partícula carregada que se move em uma trajetória acelerada irradia energia na forma de radiação eletromagnética, o que faria com que os elétrons perdessem energia continuamente e, eventualmente, caíssem no núcleo. Esse modelo não era compatível com as leis da física conhecidas na época. Consequentemente, o modelo atômico de Rutherford, embora fosse um avanço importante, não era totalmente consistente com a teoria eletromagnética clássica. Foi necessário o desenvolvimento posterior da mecânica quântica no século XX,
por cientistas como Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger, para compreender as órbitas eletrônicas quantizadas e a verdadeira dinâmica dos elétrons nos átomos. No entanto, o modelo de Rutherford representou um marco significativo na história da ciência, pois revelou a existência do núcleo atômico e forneceu uma base sólida para investigações posteriores sobre a estrutura atômica. Sua abordagem intuitiva também ajudou a facilitar a transição para os modelos quânticos mais avançados que surgiriam posteriormente, tornando-se uma peça importante na evolução da compreensão dos átomos e da matéria. Niels Bohr, um físico dinamarquês, fez uma contribuição notável à teoria atômica com o desenvolvimento do modelo atômico de Bohr em 1913. Seu modelo introduziu a ideia de órbitas quantizadas para os elétrons ao redor do núcleo e representou um avanço significativo na compreensão da estrutura atômica. Bohr construiu seu modelo com base em conceitos anteriores, incluindo a teoria quântica de Max Planck e o modelo de Rutherford, que postulava um núcleo denso e carregado positivamente, com elétrons orbitando ao redor. No entanto, o modelo de Rutherford enfrentava problemas, principalmente em relação à estabilidade dos elétrons em órbita, de acordo com as leis da física clássica. A contribuição mais importante de Bohr foi a ideia de que os elétrons não poderiam ocupar qualquer órbita ao redor do núcleo, como previsto pelo modelo de Rutherford, mas estavam restritos a órbitas quantizadas específicas, chamadas de níveis de energia. Bohr postulou que os elétrons podiam absorver ou emitir energia apenas em quantidades discretas, quando faziam transições entre esses níveis de energia. Isso explicava os espectros de emissão de elementos químicos, que exibiam linhas de emissão bem definidas. Para descrever essas órbitas quantizadas, Bohr introduziu a constante de Planck, que desempenha um papel fundamental na física quântica, e a constante de Rydberg, que estava relacionada às transições eletrônicas em átomos de hidrogênio. Essas constantes permitiram a Bohr calcular os níveis de energia permitidos para os elétrons em átomos. O modelo de Bohr também explicava por que os elétrons não caíam em direção ao núcleo, como previsto pela física clássica. Quando um elétron estava em uma órbita permitida, estava em um estado de energia estável e não irradiava energia, evitando a perda de energia contínua e a queda no núcleo. Embora o modelo de Bohr tenha sido uma melhoria significativa em relação aos modelos anteriores, ele ainda tinha limitações. Ele era restrito principalmente a átomos de hidrogênio e não podia explicar completamente os espectros de átomos mais complexos. Foi a posterior desenvolvimento da mecânica quântica, por Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger, que forneceu uma base mais abrangente e precisa para a descrição da estrutura atômica. No entanto, o modelo de Bohr desempenhou um papel crucial na transição da física clássica para a física quântica e forneceu uma compreensão inicial das órbitas eletrônicas quantizadas e dos níveis de energia em átomos. O trabalho de Bohr representou um marco na história da teoria atômica e abriu caminho para investigações posteriores que aprofundaram nossa compreensão da física no mundo subatômico. O desenvolvimento da mecânica quântica, uma das teorias mais fundamentais da física moderna, deve muito às contribuições de dois notáveis cientistas do século XX, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger. Suas abordagens complementares ajudaram a construir a estrutura da mecânica quântica e revolucionaram nossa compreensão do comportamento das partículas subatômicas e da natureza do mundo quântico. Werner Heisenberg, um físico alemão, é conhecido principalmente por sua formulação da mecânica matricial ou mecânica das matrizes, que é uma das formulações fundamentais da mecânica quântica. Em 1925, Heisenberg desenvolveu o princípio da incerteza, que estabelece que é impossível determinar simultaneamente com precisão a posição e a velocidade de uma partícula subatômica. Isso implicava que, ao estudar partículas muito pequenas, como elétrons, a precisão da medida de uma propriedade tornava a medida da outra menos precisa. Essa ideia revolucionária desafiou a visão clássica da física determinística e introduziu o conceito fundamental de probabilidades na mecânica quântica. Erwin Schrödinger, um físico austríaco, contribuiu para a mecânica quântica com a formulação da equação de Schrödinger em 1926. Sua equação descreve a evolução temporal das funções de onda, que são descrições matemáticas das partículas quânticas.
A equação de Schrödinger permitiu calcular as energias permitidas e as probabilidades associadas às diferentes configurações de partículas em sistemas quânticos. O conceito de funções de onda, introduzido por Schrödinger, é uma peça central na mecânica quântica e descreve como as partículas se comportam como ondas de probabilidade, não como entidades determinísticas. Além disso, Schrödinger desenvolveu a famosa experiência mental conhecida como o gato de Schrödinger para ilustrar a natureza paradoxal da mecânica quântica. Nessa experiência, um gato imaginário está em um estado superposto, simultaneamente vivo e morto, até que seja observado. Isso destacou a ideia de que as partículas quânticas podem existir em múltiplos estados até que uma medida seja realizada, um conceito fundamental na mecânica quântica. As contribuições de Heisenberg e Schrödinger, juntamente com outras, consolidaram a base da mecânica quântica, que substituiu a física clássica como a teoria dominante para descrever o comportamento das partículas subatômicas e sistemas quânticos. A mecânica quântica tem uma ampla gama de aplicações, desde a física de partículas até a química quântica e eletrônica, e continua a ser uma das teorias mais bem-sucedidas e testadas da física moderna. As contribuições de Heisenberg e Schrödinger são marcos fundamentais na história da ciência e deixaram um legado duradouro na compreensão do mundo quântico. O modelo quântico atual do átomo é uma teoria fundamental que descreve a estrutura e o comportamento dos átomos com base nos princípios da mecânica quântica. Essa teoria substituiu os modelos anteriores, como o modelo de Bohr, e representa nossa compreensão mais precisa da natureza dos átomos e da distribuição dos elétrons. No modelo quântico, os elétrons não são mais considerados como partículas que seguem órbitas definidas, como planetas em torno do Sol, como sugeriu o modelo de Bohr. Em vez disso, os elétrons são descritos por funções de onda, que são representações matemáticas que indicam a probabilidade de encontrar um elétron em uma determinada região do espaço ao redor do núcleo atômico. Essas funções de onda, muitas vezes representadas por orbitais, não indicam uma trajetória precisa do elétron, mas sim uma região onde o elétron é mais provável de ser encontrado. A distribuição de probabilidade desses elétrons é caracterizada por nuvens eletrônicas que envolvem o núcleo do átomo. É importante destacar que a mecânica quântica introduz o conceito de incerteza em nossa compreensão dos elétrons. Isso significa que, ao tentar determinar com precisão a posição de um elétron em um determinado momento, estamos limitados pela chamada relação de incerteza de Heisenberg. Essa relação afirma que quanto mais precisamente tentamos medir a posição de um elétron, menos precisamente podemos determinar sua velocidade e vice-versa. Isso reflete a natureza probabilística e ondulatória das partículas subatômicas. Além disso, os elétrons ocupam níveis de energia discretos ao redor do núcleo, chamados de camadas ou números quânticos. Cada camada pode conter vários subníveis, e cada subnível pode acomodar um número específico de elétrons. Essa organização dos elétrons em níveis e subníveis é fundamental para a química e determina as propriedades químicas dos elementos. O modelo quântico atual também descreve a existência de spin eletrônico, uma propriedade intrínseca dos elétrons que contribui para a estrutura atômica e a formação de ligações químicas. Em resumo, o modelo quântico atual do átomo oferece uma descrição altamente precisa e abrangente da estrutura atômica. Ele se baseia na ideia de funções de onda e distribuições de probabilidade para os elétrons, enfatizando a natureza probabilística e ondulatória do comportamento das partículas subatômicas. Esse modelo é essencial para entender a química e as interações atômicas e é um dos pilares da física moderna.